Sim, a sua mãe te traiu. E é por isso que às vezes você sente tanta raiva, tanta dor, tanta mágoa e não sabe nem de onde vem. Não, calma. Às vezes a sua mãe não te traiu, mas às vezes foi o que você acreditou durante muito tempo, que a sua mãe te traiu. Eu vou exemplificar, que eu acho que com exemplo tudo fica mais fácil. Por exemplo, minha mãe engravidou de mim quando ela tinha acho que 27 anos, se eu não tô enganada, mas era mais ou menos isso aí, 27 anos. E ela ainda namorava meu pai, né? Eles ainda não estavam com plano de casamento, enfim. Nasci. Assim que eu nasci, meus pais casaram. E o casamento durou 1 mês. E aí, eles ficaram separados 7 a 8 anos, mais ou menos. E depois eles tiveram a minha irmã, meu pai voltou pra casa, casaram novamente, estão casados até hoje. O que acontece, gente? Quando a gente cresce, depois que a gente cresce, depois que a gente começa a se relacionar, a gente entende muita coisa que quando a gente era pequena a gente não entendia, sabe? A gente começa a entender. Quando era pequena, né, eu olhava assim pra minha mãe, às vezes chorando, e eu falava, meu Deus, a minha mãe tá chorando, e minha mãe tá sofrendo, e uau, e meu Deus. E hoje, eu como adulta, que já tem um relacionamento, às vezes não é nada disso. Às vezes a gente tá chorando porque a gente ficou frustrada com alguma coisa. Às vezes a gente tá chorando de raiva da gente mesmo. Às vezes a gente tá chorando porque a gente tá cansada. Às vezes teve um desentendimento dentro do nosso namoro, do nosso relacionamento, que são coisas que hoje, adulto, a gente entende. Só que os adultos, eles tendem a acreditar que as crianças não entendem nada. E esse é um grande problema, principalmente porque as crianças, elas observam muitos relacionamentos dos pais, sabe? E elas tiram as próprias conclusões. E eu era essa criança sempre muito observadora, e eu tirava minhas próprias conclusões. E meu pai, mesmo separado da minha mãe nesses anos, meu pai sempre foi muito presente, sempre foi um paizão. Gente, vocês não estão entendendo, foi um paizão. Meu pai estava presente, cara, em todas as festas de família, em todos os aniversários, Natal, tudo, Réveillon, tudo meu pai estava presente, mesmo separado da minha mãe. Só que desde muito pequena, eu via minha mãe chorar. Várias vezes eu via minha mãe chorar. Minha mãe hoje ela fala assim, Fernanda, minha filha, eu não sei como é que você lembra disso tudo. E eu falo, mãe, eu lembro. Eu tenho uma cena na minha cabeça da minha mãe sentada num sofá azul marinho que a gente tinha na outra casa que a gente morava. Quando era só eu e ela, morava só eu e ela. E ela tava sentada, tava passando aquela novela Duas Caras. Minha mãe tava sentada no sofá, ela tava chorando. Acho que era numa noite de sábado, não sei. Ela tava com uma camisola preta com detalhe de renda. Eu gravo tudo, gente, pra vocês terem uma noção. E eu sabia que ela tava chorando em relação ao meu pai, mas assim, gente, coisas de adulto, sabe? Aquelas coisas normais, sabe? Essas coisas de relacionamento. Eu, como criança, não entendia isso. E eu observando aquelas cenas de ver a minha mãe chorar, eu comecei a associar, olha só a minha cabeça de criança, que meu pai era ruim pra minha mãe, que meu pai fazia minha mãe chorar, que o meu pai magoava minha mãe, e que minha mãe precisava ser defendida, que eu precisava defender a minha mãe, né? E eu sempre fui louca no meu pai, que meu pai sempre foi maravilhoso, meu pai sempre foi meu amigão, cuidava de mim demais da conta. Então, pra mim, foi uma escolha muito difícil eu ter que pegar as dores da minha mãe e defender a minha mãe, porque eu comecei a colocar o meu pai como um inimigo da história. Olha só, na cabeça de uma criança, eu falava, não, porque eu preciso defender minha mãe. Criei o meu exército dentro de mim mesma em prol de defender minha mãe. Não, mãe, peraí, calma, eu sou parceira. Eu tô te dando toda a minha lealdade. Pode confiar em mim, mãe, que eu não vou fazer isso com você, eu não vou te ferir, eu tô aqui pra te defender, pra te cuidar. Criança, tudo isso dentro da minha cabeça. E a minha mãe, meu pai, sem ter ideia de que isso estava acontecendo, porque eu estava tirando as minhas próprias conclusões. Só que o problema é que eu fiz tudo isso. Comecei a criar uma raiva do meu pai, um julgamento do meu pai, tudo pra defender minha mãe. E aí, passava um pouco, a minha mãe tava de bem com meu pai. Sorria pra ele, ria, tava batendo papo normal. E eu comecei a encarar aquilo como traição. Peraí, amada, você tem noção que eu criei um exército dentro de mim pra te defender? Você tem noção que eu me coloquei contra o meu pai, que é o cara que eu sou maluca, louca, que é o cara que tanto me cuida,
pra te defender e você vai lá e já tá de risinho com ele. Como assim? Você tá me traindo. Então, naquele momento, o que eu achei? Minha mãe me traiu. A pessoa a qual eu dei toda a minha lealdade, toda a minha fidelidade, toda a minha confiança, quebrou. E ela nem sabia que isso estava acontecendo, coitada. Minha mãe nem sabia. O problema é que a gente tem uma coisa chamada subconsciente, e o subconsciente é do babado. Gente, é do babado. É do babado. Porque ele guarda tudo da sua vida, cada detalhe, tudo. Só que tem uma coisa, o subconsciente, ele não quer saber se é verdade ou se é mentira. Ele não... Aí chegou uma informação pra ele, ele olha a informação, ah não, isso é mentira. Apaga. Ah não, isso é verdade. Não, não é. O que vem pra ele, ele guarda. Então, o que importa pro subconsciente é a forma como bateu em você. Se bateu em você como dor, é gravado no subconsciente como dor, como alerta vermelho. Às vezes pode ser nada demais. Nada demais. O seu se pra você doeu muito, se pra você foi uma coisa com muita dor, é assim que o seu subconsciente grava. Se você olha uma situação como traição, mesmo que não tenha sido, como não foi, minha mãe não me traiu, minha mãe nem sabia que eu estava criando essas coisas. O meu subconsciente grava aquilo como se eu tivesse sido traída pela minha mãe. E o quão problemático isso é? Porque tá gravado no subconsciente e a gente vai crescer. E toda relação é necessário confiança, porque senão não vira uma relação de fato. Então, seja relação de namoro, relação profissional, relação de amizade, o seu subconsciente tá tipo assim, ei, não confia não. Você lembra, né? Você já confiou, você foi muito frustrada, te feriu. Não confia. E aí você fica naquela insegurança de confiar, de se entregar, de ser vulnerável. E aí eu fui crescendo e eu fui me tornando uma adolescente muito rebelde. Mas eu não era uma adolescente rebelde de fazer maluquices, não. Eu era uma adolescente rebelde silenciosa. Silenciosa no sentido de que eu era uma adolescente com muita dor, com muita raiva. E qualquer coisa era motivo para ativar aquela raiva em mim. Qualquer coisa, sabe? E juntamente disso, nessa época, eu tava numa fase que eu estava passando muito mal, ficando muito doente. Eu desmaiava muito. Nada de madrugada, eu levantava, desmaiava. E minha mãe começou a ficar louca com aquilo. Só que minha mãe sempre teve uma cabeça muito boa, assim, em relação a conversar comigo sobre assuntos difíceis, a conversar sobre isso. Então eu comecei a fazer psicólogo, terapia, tudo muito cedo, sabe? Eu tive contato com isso muito cedo. E aí eu lembro que, novamente, nessa casa antiga, quando eu ainda morava lá, no andar de cima, no quarto da minha mãe, na nossa cama, assim, a nossa cama de madeira maciça, sabe? Madeira que minha mãe não gostava, minha mãe era louca pra poder trocar aquela cama, de frente pra uma janela, assim. Minha mãe olhou pra mim e falou, filha, o que tá acontecendo? Que tanta dor é essa que você tem? Que tanto ódio é esse que tem dentro de você? Que tanta mágoa? Você tem raiva de mim, não tem, minha filha? Eu sei que você tem raiva de mim. Porque a minha mãe começou a tratar ela também em relação aos pais dela. Então isso começou a ficar coisas muito claro pra ela também, né? E ela falou, olha, minha filha, eu não posso voltar no tempo. Eu não tenho esse poder. Na época, eu fiz o que eu sabia fazer, o que eu tinha pra te dar. E eu fiz com todo o amor do mundo, isso você pode ter certeza. Mas eu nem sabia que isso estava acontecendo, então eu tô aqui te pedindo perdão. E aí foi o início dessa minha cura. Porque a gente só cura algo quando a gente admite que aquilo tá ali. Não adianta você ficar tampando o sol com a peneira, porque isso não vai adiantar de nada. A raiva, a dor e a mágoa continuam ali. Só que se isso não for curado, se você não olhar para isso, você vai viver num ciclo infinito das mesmas coisas sempre acontecendo, até você curar.